o mundo pode estar prestes a enfrentar um choque climático de proporções gigantescas. É isso que eu quero conversar com vocês hoje, uma coisa séria que está acontecendo agora e que pode afetar a nossa vida ao longo desse resto de 2026 e também 2027 em diante. Depois de um período em que a atenção dos investidores estava concentrada em petróleo, Oriente Médio, bancos centrais e inteligência artificial, um velho conhecido voltou ao radar. Eu estou falando do El Niño, fenômeno natural, recorrente, costuma aparecer a cada 2 a 7 anos, mas a sua relevância econômica depende do momento em que ocorre e também da sua gravidade, da sua intensidade. E o momento atual é pouco trivial, viu? O mundo chega a este novo episódio com uma inflação ainda sensível, juros elevados, cadeias de suprimentos reorganizadas, fertilizantes mais caros e baixa tolerância dos bancos centrais a novos choques de preço. Por isso, mesmo que o El Niño seja um fenômeno climático, sua leitura para o investidor precisa ser macroeconômica, porque essa é a realidade que estamos vivendo hoje. A pergunta não é apenas onde choverá mais ou menos, é quais safras serão afetadas, quais preços podem reagir, quais países ficarão mais vulneráveis e como isso pode mudar a precificação de juros, moedas e também ações. Antes da gente avançar, vamos para um conceito básico, né? El Niño, para quem não conhece, é a fase quente de um fenômeno conhecido como ENSO, né? El Niño, oscilações do sul. É caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, Central e Oriental. A definição operacional mais comum considera anomalias de pelo menos 0,5 graus Celsius por vários meses na região de referência. Na prática, esse aquecimento altera ventos, chuvas e temperaturas em diferentes partes do mundo inteiro. A fotografia atual justifica bastante atenção, viu? Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, em junho desse ano, as condições de El Niño já estão presentes e devem se fortalecer até o inverno do hemisfério norte de 2027. 26 e 27. A Organização Meteorológica Mundial, por outro lado, também apontou probabilidade elevada de El Niño entre junho e agosto, e chance ainda maior de continuidade até pelo menos novembro. Já o Instituto Internacional para o Clima da Universidade de Colômbia indicou que a anomalia semanal da região de referência já havia subido 1,7 graus Celsius em meados de junho, sugerindo intensificação em andamento. O ponto importante é que intensidade não garante impacto mecânico em todas as regiões, mas aumenta a probabilidade de padrões climáticos típicos, secas em algumas áreas, excesso de chuvas em outras, ondas de calor, perdas agrícolas, pressão sobre água e deterioração de pastagens. Para o mercado, isso significa uma distribuição de riscos mais assimétrica para alimentos e inflação. O canal mais direto é agrícola. Seca reduz produtividade, chuvas excessivas prejudicam colheita e transporte, ondas de calor afetam pecuária e perdas de pastagem elevam o custo de alimentação do animal. Como alimentos básicos têm demanda pouco elástica, ou seja, traduzindo, as famílias não deixam simplesmente de comer porque os preços subiram, pequenas quebras de oferta podem gerar altas desproporcionais de preços. O segundo canal é o de insumos, fertilizantes, energia e logística já estavam sensíveis por conta das tensões geopolíticas. O Banco Mundial alertou que os preços de fertilizantes devem subir fortemente em 2026, como já tem subido, inclusive, por conta da crise no Oriente Médio, tornando-os os menos acessíveis desde 2022. Se o clima piora no mesmo momento em que o custo de produzir alimentos sobe, o choque não fica limitado ao campo, ele chega ao varejo, às expectativas de inflação e às decisões dos bancos centrais. O terceiro canal é financeiro. Quando os investidores percebem maior risco de inflação de alimentos, a curva de juros pode abrir, moedas emergentes ficam mais frágeis e ativos de maior duration sofrem. Ao mesmo tempo, commodities agrícolas e empresas ligadas à cadeia de insumos, armazenagem, logística e exportações podem ganhar prêmio, desde que a tese seja acompanhada de fundamentos e valuation razoável. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destacou que o risco de seca agrícola é mais elevado no Sahel, na África Meridional, no sul e sudeste da Ásia e no corredor seco da América Central e no Caribe, com algumas áreas agrícolas e de pastagem enfrentando probabilidade superior a 50% de seca nos próximos meses. O Banco Mundial também chamou atenção para riscos em Sudeste Asiático e Sul-Africano, inclusive com ameaça à produção de arroz
em economias mais vulneráveis. Para o investidor, a geografia importa porque cada região conversa com commodities diferentes. Monções mais fracas na Índia e no Sudeste Asiático afetam arroz, milho e açúcar. Seca na África Meridional e no Sahel pressiona alimentos básicos, pecuária e ajuda humanitária. Na América Central e no Caribe, o choque climático pode atingir renda rural, segurança alimentar e fluxos migratórios. Em algumas regiões, o El Niño também traz excesso de chuva, aumentando riscos de enchentes, doenças na lavoura e perda logística e sinistros de seguro, como já vimos acontecer no Brasil, inclusive. O histórico mostra que o El Niño pode ter impacto econômico maior do que parece à primeira vista. Uma pesquisa divulgada pela Dartmouth estimou perdas globais de 4,1 e 5,7 trilhões de dólares, respectivamente, nos 5 anos após os eventos de 82 a 83 e de 97 a 98, outros choques de grandes proporções desse evento climático. A mensagem é que choques climáticos não são apenas ruídos de uma safra ou outra. Em países vulneráveis, eles podem reduzir renda, investimento e produtividade por anos. O impacto sobre preços também é relevante. Um estudo do Banco Central Europeu mostrou que a transição de um El Niño normal para um forte poderia elevar preços globais de alimentos por até 2 anos, com um pico estimado de 9%, cerca de 16 meses após o início do episódio forte. A reação varia por commodity, estoque e região, mas a direção do risco é clara. El Niño aumenta a incerteza e tende a pressionar alimentos quando ocorre em intensidade relevante. Para o Brasil, a leitura é ambígua. Como grande produtor e exportador agrícola, o país pode se beneficiar de preços mais altos em algumas commodities e de demanda global por alimentos mais resiliente. Ao mesmo tempo, por outro lado, o consumidor doméstico fica exposto a alimentos mais caros e o Banco Central precisa avaliar se o choque climático será temporário ou se contaminará as expectativas. A própria discussão inflacionária brasileira já incorporou o tema. O mercado estimou um impacto relevante de El Niño sobre a inflação de 2026 e 2027. A Reuters exportou estimativas de cerca de 30 pontos base em 2026 e 40 pontos base em 2027, com alimentos no centro da preocupação. O efeito pode ser mais rápido em itens como café, açúcar, cítricos e produtos sensíveis à seca ou excesso de chuvas. No agronegócio, a fotografia não é uniforme. O El Niño pode trazer chuvas que favorecem certas culturas, como cana em algumas regiões, mas também pode atrapalhar a operações de moagem, colheita e transporte. Para grãos, o risco está na combinação entre atraso de plantio, encurtamento de janelas de segunda safra, maior volatilidade regional e prêmios logísticos. Em outras palavras, para o Brasil, o El Niño pode ser positivo para a receita de algumas produtoras, mas negativo para a inflação e para a previsibilidade operacional. Em linhas gerais, portanto, ele tende a ser predominantemente negativo, temo eu. Fica então a lição de que estamos sim vivendo um choque potencial muito severo, justamente no momento em que já estamos passando por uma crise. A questão envolvendo o Estreito de Hormuz ainda não parece resolvida e, francamente, não acredito que será. Eu fiz um vídeo bem completo que você pode conferir tanto no canal da Empíricos como na área logada de assinantes, se você já for assinante do Empíricos Mais, sobre o tema no Oriente Médio. E a nossa conclusão sempre foi, desde março, que, olha, a região vai caminhar para uma normalização, mas que ela não será regular, não uma normalização total, e tampouco será por meio de um trajeto linear. Isso não vai acontecer, tanto que a gente está vendo atualmente um novo espasmo dessa relação entre Estados Unidos e Irã, e isso não vai mudar. Então essa crise no Oriente Médio, que já compromete cadeias de suprimento, já que ela está afetando enormemente um ponto de estrangulamento, como nós chamamos, né, o Estreito de Hormuz, assim como outros próximos, como o Estreito de Bab el-Mandeb, do outro lado da península, essa crise, esse choque vai continuar, é uma nova normal. E paralelamente a ele agora, vamos ter que lidar também com um El Niño, talvez muito severo, segundo os levantamentos que eu apontei anteriormente. Como a gente se prepara para um ambiente como esse, pessoal? Bem, primeiro é que é um ambiente mais inflacionário. A gente preparou um conteúdo bem completo para quem é assinante da Empíricos, fica aqui o convite caso você não seja, sobre como se defender em momentos de inflação mais elevada. Isso serve para inflações mais conjunturais, como essa que a gente viveu agora do choque energético, inflações de mais médio prazo, como essa que a gente pode viver agora com a questão do El Niño, e inflações de mais longo prazo, por conta do desbalanceio fiscal brasileiro e verificado também em outros países. Por exemplo, diante disso, a gente tem alguns instrumentos para se valer. Produtos que geram renda, dolarização, né, ou investimento em moedas fortes, em ativos dotados, né, de uma moeda forte e assim por diante. Fora, claro, nos valermos desse caixa gordo que o Brasil coloca 2 dígitos de rendimento, por mais que o Banco Central esteja num processo gradual
de corte de juros. Quando se fala de ações, a gente fala justamente desses pagadores de proventos, quem gera fluxo de caixa, porque é natural que em momentos de inflação os investidores busquem os grandes pagadores de proventos, mas a gente fala também de exportadoras, nomes que seriam mais resilientes e que passariam preço em momentos de inflação, ou talvez não sentissem tantos problemas veiculados ao El Niño. Como mencionei anteriormente, de maneira geral, o efeito será negativo, mas um ou outro setor no interior do agro pode até se safar. Portanto, o momento demanda atenção, cuidado e perseverança. Se você tem uma estratégia já alinhada com seu perfil de investidor, a mantenha, mas não se esqueça das suas proteções. Essas que eu mencionei, moeda forte, ativos que geram proventos e um caixa robusto, fora, claro, os ativos indexados à inflação, que também conseguem contratar alguma segurança ao longo do tempo. Se quer saber mais sobre esse evento, sobre outros eventos e como posicionar o seu portfólio caso ele se materialize ou caso eles piorem ao longo dos próximos meses e anos, então fica aqui o convite para você acessar o Empíricos Mais. Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai poder acessar e conferir tudo que a gente está oferecendo para os nossos assinantes e todas as recomendações da casa. É uma forma simples e fácil de você acessar todos os conteúdos da Empíricos, tá certo? Fica aqui com o meu convite, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, compartilhe esse conteúdo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!